Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós continuamos aqui no nosso projeto de apresentar o plano de Deus para salvar o homem em 10 passos. Já vimos 7 passos: a beleza da criação, o pecado, arrependimento, a morte do Cordeiro, a ressurreição, o amor de Deus e recebê-lo pela fé. Nós já vimos isso. Hoje vamos meditar um pouquinho em quem será salvo. Será que é possível o homem inferir quem será salvo? Eu já adianto para vocês que individualmente nós não apresentamos esse argumento, visto que o Senhor enviará lá os seus anjos, que vai separar, na parábola do trigo e do joio, né, separar o joio e o trigo. Mas nós temos indicativo de o que tem que ser feito, né? Então vamos aplicar aqui alguns filtros para que a gente possa avaliar nós mesmos. Não fica avaliando os outros, não. Vamos avaliar nós mesmos, tá? Porque temos um objetivo. Então, a partir do objetivo, vamos trabalhar em cima do filtro. O objetivo está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. Assim, eu vou deixar na descrição do vídeo as referências que eu utilizar e um link para a playlist dos 10 passos aí. Agora nós estamos no 8º passo, né? E o link continua nos vídeos e você pode acessar os 10 vídeos quando quiser. Tá? Nos ajude a evangelizar e a divulgar esses vídeos para que mais pessoas possam se interessar pelo reino de Deus. Bem, sou o pastor Júnior Queiroz, J. Queiroz, conhecido na rede por J. Queiroz. Me ajude aí, sou teólogo, sou pastor, sou servo de Deus. Bem, vamos lá? 1 Pedro 1,9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, aqui Pedro está dando um indicativo para nós de qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade é ser salvo, é alcançar a finalidade. Esse fim aqui quer dizer finalidade. É alcançar a finalidade da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. A fé nos serve para salvar as nossas almas. Então, essa é a nossa prioridade. A partir de conhecer os passos, nós vamos aplicá-los e tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, para que a gente possa alcançar isso. E, quem sabe, né, quem será salvo? Bom, podemos dizer quem não será, né? Isso já vamos poder dizer. Mas tem alguns indicativos importantes na palavra de Deus que servem de alerta e filtro para nós. Mateus 7, o verso 13, os versos 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, a perdição, né, é encontrada, né, ela é conduzida, encontrada não, conduzida, ela está lá. Quem quiser ir, é só ir. O caminho é espaçoso, não tem que procurar, é visível, né? E então a perdição é algo que é só descansar que vai parar lá. E muitos são os que andam por ela, visto que ela é fácil de ser acessada. Mas o verso 14 diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Está falando de vida eterna. Tá? Então, o caminho é apertado, é estreito. E são poucos que a encontram. Aí aqui tem que procurar e tudo. Está eu aqui me esforçando para te apresentar o plano de Deus para salvar o homem em 10 passos, e você tem que ficar procurando, assistindo os vídeos, lendo a Bíblia e tudo para encontrar. Poucos são os que encontram esse caminho. Quisera eu que muita gente encontrasse esse caminho, mas aqui diz que são poucos. Então, o primeiro filtro é esse. Se o caminho é fácil demais, se o caminho é largo demais, é bem provável que ele está levando para a direção errada. Se o caminho é árduo, estreito, né, se a porta é apertada, é bem provável que está andando na direção certa.
Por que eu disse bem provável? Porque tem mais outros filtros que nós temos que aplicar, não é só esse, tá? Bom, vamos ver então quem é que será condenado, quem é que está condenado, porque para Deus já está, né? Para nós depende de ações. Né? Em 2 Tessalonicenses 1,8 diz assim: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai tomar vingança, a vingança fica de fora, os que participar da vingança de Deus, os que não conhecem a Deus ou não quiseram conhecer. São muitas as maneiras que Deus se revela ao homem, uma é pelas coisas criadas, outra pela palavra de Deus, são várias. Então, ninguém vai poder se excusar, falar, eu não conheço, eu não sei. Tá? E dos que não obedecem, além de não conhecer, não obedecer. Então, é um fato, uma coisa importante conhecer a Deus. Segundo, obedecer, que são dois casos aqui, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então temos duas classes aqui que certamente serão condenados. Tá? Outra classe, quem não crer, né? João 8:24 diz, por isso vos diz que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Nós vimos lá atrás, no outro vídeo, né, que com a boca confessa e com o coração crê. Né, crê que o Senhor o ressuscitou dos mortos e tudo, né, e crê que ele é o Filho de Deus e ele é o que aconteceu essas coisas. Se não crê, vai morrer nos vossos pecados, ou seja, condenação também. Então, aqui estão dois indicativos importantes já, né? No caso são 3 grupos. Vai mais um grupo, 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 e 21. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, quem está dizendo que aqueles que se desviam do caminho de Deus, aqueles que conhecem, sabem o que tem que fazer e não faz, se desvia, né? O estado dele é pior do que o que não conhece. Bom, então a tendência é melhor então não conhecer, também será condenado. É que a condenação tem níveis, né? Não conhecer ou conhecer e não fazer vai dar o mesmo resultado. A diferença é que a condenação eterna ela tem níveis. Alguém vai sofrer mais do que o outro eternamente. Tá? Não é o caso de a gente falar nesse vídeo aqui, mas tanto uma classe quanto a outra será condenada. Tá? E essa classe aqui é a dos que se desviarem do caminho. Bom, então é bom conhecer o pecado, o maior pecado, para que a gente possa saber, né, aplicar também esse filtro. Né? Lucas 10:16, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Deus falando que quem vos ouve a vós, ouve a mim, né, através de Jesus. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou, que é o Pai. Tá? Então, o que rejeita Jesus também rejeita o Pai. É automático, né? O versículo aqui já está dizendo. Não tem jeito de você aceitar o Pai e rejeitar Jesus, ou aceitar Jesus e rejeitar o Pai. Tanto se rejeita um quanto o outro. E esse é o maior pecado. Visto que o pecado contra a carne, contra a pessoa, todos os outros foram resolvidos na cruz. É só a pessoa aceitar Jesus que Jesus resolveu o problema do pecado. Então, o pecado em si, o pecado natural do homem, esse não leva o homem, porque ele pode resolver ele aceitando Jesus. Mas se rejeitar a salvação oferecida, esse não tem solução para ele. Então, o maior pecado que existe é esse, é acima de todos os pecados, porque é uma rejeição, esse certamente será condenado. Tá? Bom, tem aqui alguns que serão salvos, né? Que temos como avaliar alguns que serão salvos.
Veja Atos 16, 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E veja que a casa da pessoa, né, que é ele, a sua esposa, seus filhos, enquanto seus filhos estiverem debaixo da sua autoridade, saindo eles da sua autoridade, então eles se tornam outro núcleo familiar, e ali também precisa acontecer a mesma coisa, crer no Cristo, tá? Porque quem está debaixo da mesma autoridade, um santifica o outro, que também não dá para falar nesse vídeo sobre esse detalhe, mas a promessa aqui é que se crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Então, aqui, crer que ele é, aceitar no coração que ele ressuscitou dos mortos, então vai levar a pessoa à salvação eterna. Então, aqui já temos outra coisa para nós avaliarmos nós mesmos. Tá? Mais um. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência, falando de Jesus, aprendeu a obediência por aquele que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, tem que crer e obedecer. Então, são duas regrinhas aqui em conjunto, tá? Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa, e salvação para todos os que lhe obedecem. Tá? Mais um, João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, eu queria mostrar esse versículo aqui para falar sobre essa ira de Deus. Porque aqui volta a falar de crer, né? Quem crê tem a vida eterna. Crer não é só saber que ele existe, vocês já sabem disso, já vimos no outro vídeo nesse, né? Que crer tem que aceitar no coração que ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, que executou a obra perfeita na cruz do Calvário, que já vimos lá no outro vídeo, tá? Mas o caso aqui é que se a pessoa não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Então a ira de Deus está sobre todo aquele que não crê. Então vai ser um grande julgamento eterno e muito pesado para aqueles que rejeitarem a salvação. E, portanto, por isso que eu deixo para vocês isso, né? Olhem para a própria vida, apliquem esses filtros à própria vida. Jesus apresentou para nós um resumão, né? Em Apocalipse, no final de Apocalipse, no capítulo 22, versículos 14 e 15, ele fala assim, ó, o 14 é os que estão de dentro e o 15 é os que ficarão de fora, tá? O 14 fala, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas, ou seja, a cidade santa, a salvação eterna, né, a árvore da vida e a vida eterna estão aqui contemplados nessas bem-aventuranças apresentadas no verso 14, é os que estão de dentro. O 15 fala, e ficarão de fora, ou seja, não serão salvos, vão ficar do lado de fora. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui está um resuminho bem prático de quem vai ficar do lado de fora, quem não vai alcançar a salvação eterna, não vai alcançar a bem-aventurança eterna que é prometida para todo aquele que crê, para aquele que obedece aos mandamentos do Senhor. Tá bom? Então a salvação, ela está aberta a todos aqueles que fielmente obedecem ao Senhor. Ela é facultada a todos, porque ele não faz acepção de pessoas, de rico, de pobre, de grande, de pequeno, de inteligente, de não inteligente. Ele abre a possibilidade para todo aquele que resolve e propõe no seu coração de lhe obedecer, se colocar debaixo da sua justiça, do seu senhorio. Né? Ele diz que aquele que não aceitar que eu sou, fica de fora. Então, essa é a questão central. Tá? Porque não aceitar as suas condições, né,
e vir a eles em seus próprios termos, né, para que ele possa ser salvo por ele para sempre. Na verdade, os termos são dele e não nossos. Nós temos que aceitar nas condições dele, não nas que eu acho que são, porque aqui eu vou fechar com isso e dizer para vocês, todas as regras estão na palavra de Deus. Não sou eu que invento as regras, não sou eu que determino. Então eu não posso olhar e falar, não, eu acho que é assim, eu acho que eu vou para ali porque eu acho que é assim. Normalmente não dá certo, porque o que o homem quer não é o que Deus quer, né? O coração do homem é diferente, né? Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Então, o prático é, o certo é, ler a Bíblia, conhecer a palavra e andar nos termos que ele determinou, que ele classificou para todos nós. E é assim que nós vamos alcançar a salvação. Então, eu não sei quem se salva, mas eu sei quem não se salva. Quem não enquadrar nisso daí estará perdido. Então, essa é a regra de Deus. Amém? Vamos orar para que Deus possa nos mostrar o caminho todos os dias, porque cada dia é um novo desafio, né? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, glorioso Pai, oro agora e peço, Senhor, por mim e pela vida que está me ouvindo, que o Senhor possa abençoar e trazer a sabedoria e o entendimento para que possa cada dia, Senhor, estar na tua presença e conhecer qual é a tua vontade, quais são os seus preceitos, para que nós possamos cumpri-los para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.